é terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos concedido um novo dia, um novo mês. São novos horizontes e novas perspectivas de amor, carinho e fé em nosso Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor e, ao mesmo tempo, pedimos que renove nossas esperanças, renove nossa fé, aumentando-a para que nós possamos compreender o que nos diz a palavra do Santo Evangelho de hoje. Bom dia para todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos. Vejamos com amor, carinho e atenção, debaixo da graça de Deus, o que nos diz a palavra de Deus hoje, narrada por evangelista Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, ao invés de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram, então, a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá, Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor.
Que o Espírito Santo nos ilumine e nos capacite para compreender essas verdadeiras palavras narradas aqui pelo evangelista Marcos, esses dois milagres tão bonitos através da fé que Jesus acabou de fazer. Assim seja. Amém. Nós vimos aqui que o chefe do sacerdote, por nome Jairo, que tinha sua filha que estava passando muito mal, ele botou uma fé dentro de si que Jesus era capaz de curar aquela menina. Mas antes que Jesus chegasse lá em sua casa, conforme narra a palavra, ele rodeado pela multidão, uma mulher que sofria de um fluxo há 12 anos, como nos diz a palavra, havia gastado tudo que possuía com médicos e cada vez ela, ao invés de melhorar, piorava cada vez mais. É o que nos diz a palavra do Senhor. E aquela mulher colocou algo dentro dela que se ela ao menos tocasse a roupa de Jesus, que ela ficaria curada. E ela ali no meio da multidão, ela deu um jeitinho e por trás ela tocou a roupa de Jesus. Mas Jesus percebeu que havia acontecido algo. A palavra nos diz que saiu uma força dele. E aí, como ele não viu, ele parou e olhou para toda a multidão e ele quis saber quem fez aquilo, quem tocou em sua roupa. E aí os discípulos dele, né, falaram, Senhor, mas o Senhor, no meio de uma multidão dessa, todo mundo apertado aqui, o Senhor ainda está perguntando quem tocou em tua roupa? Mas ele sabia do que estava acontecendo e ele insistiu. E a mulher, ela não conseguiu se conter, trêmula, como nos diz a palavra, ela prostrou-se, se atirou aos pés de Jesus e confessou a ele o que havia acontecido. Aí ele também disse, mulher, a tua fé te curou. Vá em paz. Olha que maravilha. E aí continuou a caminhada, já estava próximo. Como diz a palavra, ele levou só os seus discípulos e estando lá, chegando na casa de Jairo, antes disso já vieram avisá-lo que a menina havia falecido. Mas aí ele disse para Jairo, não tenhas medo, tenha fé. Chegando lá, aquela choradeira, aquela confusão, porque a menina havia morrido, ele disse, gente, por que vocês choram? A menina não morreu, ela está dormindo. E aí ele só permitiu que entrasse os discípulos e os pais da menina, né? Lá no quarto. Aliás, que entrasse só ele com os pais da menina lá no quarto. E aí ele pegou na mão da menina, chamou ela e pediu que ela se levantasse e ela obedeceu prontamente e se levantou. Ou seja, na verdade, ela estava dormindo como Jesus falou. Porque todos nós, quando morremos, na verdade, nós, para Deus, nós não morremos, nós estamos dormindo. Ou seja, nós vamos dormir por um tempo para aguardar o julgamento final. E foi o que aconteceu com a menina. Ela certamente havia falecido, mas para Deus ela estava dormindo. E aí Jesus quis mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele disse, menina, levanta-te. E ela levantou e começou a andar. Aí Ele pediu que desse comida para a menina. Bem, amados irmãos, e é muito interessante esta palavra, esse evangelho, porque é muito bonito, né? Aqui são duas coisas interessantes. Aquela mulher que sofria daquele fluxo há 12 anos, gente do céu, é praticamente uma vida, 12 anos, é a idade que a menina tinha, por coincidência, né? E nós sabemos que ela havia gastado tudo o que tinha, meu Deus do céu, e não resolvia aquele problema dela. Ela sabia que Jesus estava por ali, ela põe algo dentro dela, se eu ao menos tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Olha a fé de uma pessoa onde a leva e o que faz crer. E ela acreditou, se eu ao menos tocar na veste dele, eu certamente ficarei curada. E foi o que aconteceu. E a menina também que havia morrido, aquela confusão que o povo chorava, ele disse que a menina não tinha morrido, que a menina estava dormindo. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é fonte de vida, cura e libertação. A palavra de Deus, todos os dias, ela nos ensina, todos os dias, ela nos traz um pouquinho daquilo que é Jesus.
para que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente, que Ele é o Senhor e que Ele é o Rei absoluto e dono de todas as coisas, que Ele é o Senhor de todas as causas impossíveis. Tudo aquilo que é impossível para nós, homens, para Deus é possível. Amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa terça-feira, um bom 1º de fevereiro para todos, que este 1º de fevereiro, vamos também, gente, pedir aí pelos nossos irmãos que estão passando problema com a chuvarada, e foi lá na Bahia, foi em Minas, agora está acontecendo aqui em São Paulo, em outros estados também está tendo problema com muita chuva, lá no Pará também tivemos um problema há pouco tempo. Vamos pedir por toda essa gente, rogar a Deus que tenha piedade dessa gente, para que Deus resolva os problemas dessa gente, porque é muita gente. Então, nós, através de orações, intercedendo a Deus, para que Deus tenha piedade e compaixão desses nossos irmãos que estão sofrendo as consequências desses temporais que têm acontecido. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, um grande abraço para todos e que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações eternamente, assim seja, amém.